Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Henrique Romero e vou falar com vocês hoje sobre gases, né? A nossa primeira aula de gases. Lembrando que é um capítulo um pouco extenso, com muita coisa complicadinha, então eu vou resumir, na verdade dividir em alguns vídeos para não ficar muita informação de uma só vez, beleza? Nesse primeiro vídeo, antes de mais nada, lembrando que no final do vídeo tem lá quais páginas você tem que estudar e em quais livros. E onde eu encontro esses livros? Aqui na descrição, lá no Drive, beleza? Tem também um link com a lista de exercícios dessa aula 1, tá? Cada aula eu estou soltando uma lista junto com essa parte da descrição do vídeo. Então é só você clicar, você tem acesso ao livro e você tem acesso também à lista de exercícios, beleza? Então vamos lá, antes da gente falar de gases, a gente tem que entender o porquê que tem um estudo de gases, né? Por que a gente estuda os gases e não tem um estudo tão detalhado também, por exemplo, de líquido, não tem um estudo tão detalhado, por exemplo, de sólido? Galera, as substâncias, né, no estado gasoso, elas apresentam características muito sensíveis. E essa sensibilidade, né, diferente do estado sólido, diferente do estado líquido, gera para a gente uma análise mais precisa. Por isso que a gente acaba estudando os gases de uma forma tão detalhada. Observa comigo aqui que quando a gente está indo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem um aumento de energia, né? Lembra disso lá na mudança de estado físico? A gente tem um aumento de energia. Esse aumento de energia faz com que a forma do estado gasoso seja variável e também o seu volume seja variável, tudo bem? Por isso que é tão importante a gente estudar o estado gasoso, beleza? Mas antes de mais nada, a gente tem que falar sobre variáveis de estado. Como assim? São 3 variáveis aí que elas vão reger o estado de um gás, como por exemplo o volume. O volume é uma variável de estado. Por quê? Quando a gente fala de volume de um gás, a gente tem que entender que um gás ele ocupa todo o volume possível. Então, se ele está, por exemplo, numa garrafa, ele ocupa todo o volume da garrafa. Se ele está, por exemplo, num quarto, ele ocupa todo o volume de um quarto. Então, o que acontece? O gás, como ele ocupa todo o volume do recipiente, a gente vai falar que o volume de um gás nada mais é do que o volume do próprio recipiente. Se ele está numa garrafa e ele ocupa o volume inteiro da garrafa, o volume dele é o mesmo volume da garrafa. Se ele está num quarto e ele ocupa todo o volume do quarto, significa então que o volume dele é igual ao volume do quarto, tudo bem? Então, olha lá, o volume ocupado por uma substância gasosa, né, no caso, é definido como o espaço ocupado por ela, que no caso para a gente é o mesmo do recipiente, beleza? E aí tem aqui as unidades que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que é legal você perder um tempinho entendendo e lembrando dessas unidades e dessas conversões de unidades, lembrando que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro e centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, beleza? Então vamos lá, para a próxima variável de estado, temperatura. Galera, a temperatura, como a gente falou, ela está relacionada diretamente com a energia. Quanto maior a temperatura, maior a energia. Então a gente fala que a temperatura está super ligada com o estado de agitação das partículas. Se você tem pouca temperatura, né, baixas temperaturas, a gente fala então com que as partículas têm baixa agitação. Agora, se você tem altas temperaturas, você tem uma energia cinética muito grande, porque elas estão se agitando muito, as partículas, beleza? Então, a gente pode falar que quanto maior for a temperatura, maior é a energia cinética, né? Porque, consequentemente, maior é a velocidade daquelas partículas. E aqui é bom a gente lembrar que a gente vai utilizar a escala Kelvin, galera. Não vamos usar Celsius para gases, beleza? Sempre a temperatura tem que estar em Kelvin, que é uma medida mais absoluta e mais precisa, beleza? E como que eu faço, então, professor, para passar de Celsius para Kelvin? Olha comigo aqui. Eu te falei aqui que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Perceba que não existe graus Kelvin, beleza? É Kelvin apenas. Então, 0 graus Celsius eu tenho 273 Kelvin. Tá, então eu não posso falar que para achar Kelvin é só eu pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Por exemplo, aqui, ó, 100 graus Celsius. Se você somar 273, vai dar 373 Kelvin. Então, toda vez que ele te der essa temperatura em Celsius, você passa para Kelvin com essa formulinha aqui embaixo, tá? É muito importante você lembrar, tem muita gente que quer exercício de bobeira, porque coloca a temperatura em Celsius e aí você vai errar, beleza? Então, vamos lá para a nossa terceira e última variável de estado aqui para a gente agora, que é a pressão. Na física, né, vamos esquecer um pouquinho de gás, na física a pressão é a força que eu realizo numa determinada área. Então, se eu estou em pé, por exemplo, aqui numa determinada área, o que acontece? Eu estou fazendo uma força nessa área que eu estou, beleza? Para a gente, o que vai ser aqui no estado dos gasosos, né? O que vai ser a pressão de um gás? Galera, a gente falou que o gás ele tem uma alta energia, a gente vai ver o porquê, mas ele tem uma alta energia. Então, ele está em constante choque com as paredes do recipiente que ele está.
Esse choque que ele faz nas paredes do recipiente é para a gente a pressão desse gás, beleza? Então, olha lá, no estado gasoso, a pressão é resultado do quê? Das colisões da molécula com a parede do recipiente. E eu trago para vocês as unidades mais usuais, tá? A gente tem ainda, por exemplo, bar, pascal, coloquei as mais usuais, que a gente tem aqui atm, 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio e 760 torr. Se você quiser saber um porquê que a gente chama de milímetros de mercúrio, ou porquê que a gente chama de centímetros de mercúrio, galera, lá no livro que eu coloquei aqui no Drive, nas páginas que eu vou te mostrar, aqui no final do vídeo tem uma explicaçãozinha bem legal do porquê que a gente usa essa medida de milímetros de mercúrio, tudo bem? Mas é bom a gente saber que um atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 torr. É legal a gente saber essas unidades, tá? E quando a gente vai falar agora de pressão atmosférica, só para a gente entender um pouquinho, isso é uma coisa que confunde muito a galera. Se eu estou aqui em Guarapari e eu subo, por exemplo, uma montanha, no caso, lá para Belo Horizonte, estou subindo, o que acontece com a pressão? Galera, lembra sempre que quando a gente fala de pressão atmosférica, é a quantidade de ar, né, que você tem em cima da sua cabeça, beleza? Então, por exemplo, aqui em Guarapari, você tem tudo isso daqui de ar, de gás na sua cabeça. Se você sobe um pouco, ó, lá para Belo Horizonte, o que aconteceu com a quantidade de ar na sua cabeça? Diminuiu, né? Ó, em Guarapari você tinha desde aqui até lá em cima. Agora em Belo Horizonte você já começa daqui. Então você diminuiu a quantidade de ar em cima da sua cabeça. Se você diminuiu a quantidade de ar, menor é a pressão, galera. Então aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a pressão é menor do que aqui em Guarapari. Por isso que um cara que vai jogar em altas altitudes, o que acontece? Ele não consegue respirar muito bem. Por quê? A pressão que a gente tem atmosférica é menor. Então você tem menos ar para respirar, entre aspas, você tem menos ar para respirar do que lá onde você jogava normalmente, beleza? É isso que acontece, é bom a gente ter uma noçãozinha aí de pressão atmosférica. Lembrando então que quanto maior a altitude, menor vai ser aquela camada de ar em cima da sua cabeça, consequentemente, menor é a pressão atmosférica. Beleza? Essas são as 3 variáveis que a gente fala de um gás. E a gente tem essa teoria que vai reger os gases, uma teoria cinética dos gases, beleza? Que a gente fala, o gás, a gente tem essa teoria para ele e a gente vai ver o porquê que isso é importante, tá bom? O que tem a ver essa teoria cinética dos gases? O que ela fala para a gente, essa teoria? Ela fala que os gases eles têm que possuir movimento retilíneo e desordenado, ou seja, um gás ele não anda certinho no movimento, ele anda aleatório aqui, desordenado, dentro do recipiente que ele está. As forças intermoleculares são desprezíveis e isso é muito importante. Ou seja, essa molécula de ar com essa molécula de gás aqui, perdão, essa molécula de gás e essa outra molécula de gás, as interações entre elas são desprezíveis. Beleza? A gente fala que as interações intermoleculares entre elas são desprezíveis. Elas não têm essa interação. A gente vai ver já um pouco sobre isso, tá? E as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, quando uma molécula bate em outra molécula, elas voltam com a mesma energia. É perfeitamente elástica essa interação, colisão. E a partícula elas têm tamanho desprezível comparado com o seu recipiente. Essas 4 teorias cinéticas elas são importantes para a gente falar o que é um gás ideal e o que é um gás real. Um gás ideal é aquele que obedece toda essa teoria que a gente falou. Ou seja, desconsidera aquelas interações intermoleculares. Observe aqui comigo. Ó. Aqui nós temos um gás ideal. O que acontece nesse gás ideal? Perceba que nenhuma molécula, ou seja, nenhuma bolinha aqui, ela tem interação com outra bolinha. Olha aqui um gás real agora. Elas têm essas interações, perfeito? Olha um gás ideal. Ele bate e ele volta da mesma forma. Por quê? A colisão é perfeitamente elástica. Agora, olha um gás real. Ele bate e tem aquelas interações, o que vai mudando um pouco essa energia dele. Tudo bem? Então, a gente tem que um gás ideal vai ser um que obedece toda aquela teoria cinética. E um gás real não obedece àquela teoria cinética. Para nós aqui, em todos os exercícios que a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com gás ideal, beleza? Só que, professor, gás ideal a gente tem na natureza normalmente? Não, a gente não tem. É uma representação, beleza? Só que a gente consegue fazer, por exemplo, um gás real se comportar como um gás ideal. Observa comigo, se eu aumento a temperatura e eu diminuo a pressão, olha o que vai acontecer. Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a velocidade das moléculas. Então, consequentemente, o que vai rolar? Elas vão estar se movimentando muito mais rápida, a interação vai ser baixa entre elas, e além de tudo, se elas estão se movimentando muito rápido, os choques serão perfeitamente elásticos. Só que eu não tenho só que aumentar a temperatura, eu tenho que diminuir a pressão. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece, galera? Pensa que eu estou com uma alta pressão numa seringa. Se eu diminuo essa pressão,
eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu aumento o espaço ocupado por aquelas moléculas, certo? Se eu aumentei aquele espaço, além de aumentar a temperatura e aumentar o volume, no caso diminuir a pressão, o que vai rolar? As moléculas vão se agitar de uma forma bem melhor ali dentro. Elas vão ter interações muito baixas, tá? Então lembrando que eu consigo fazer um gás real virar um gás ideal, diminuindo a pressão e aumentando a temperatura. Se eu diminuo a pressão, aumento o volume, eu tenho mais espaço para elas ali. E se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade daquelas moléculas e eu faço então um gás real virar um gás ideal, beleza? Lembrando que todos os exercícios que nós formos trabalhar, nós vamos considerar gás ideal, beleza? E agora sim que a gente entra na nossa aula. Nós vamos falar de transformações gasosas, que é quando eu tenho uma massa fixa de um gás e ela sofre alguma transformação em uma ou duas aí variáveis de estado, beleza? E aí, um dos caras que estudou muito isso foi John Dalton. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas hoje a gente vai falar sobre essas mudanças de variáveis, beleza? Começando com uma transformação isotérmica, uma lei aí de Boyle-Mariotti. Foi o cara que estudou essa transformação isotérmica. Olha como o próprio nome já fala, né? Transformação isotérmica, galera. O que rola? A temperatura é constante, perfeito? Iso de igual, térmica, mesma temperatura. Então, a temperatura fica constante. Vamos ver o que acontece? Eu tenho aqui uma determinada pressão e um determinado volume e uma determinada temperatura. Eu deixo a temperatura constante, mas olha o que eu faço com a pressão. Eu peguei a pressão e aumentei a pressão. Olha lá. Quando eu aumentei a pressão em 2 vezes, ou seja, eu diminui o volume em 2 vezes também. Observe comigo, isso foi experimentalmente comprovado e estudado por Boyle-Mariotti. Olha o que fez. Pegou a pressão e diminuiu. Perdão, aumentou. Pegou a pressão e aumentou. Quanto aumentou? 2 vezes. Quando ele fez isso, ele observou que o volume ali diminuiu por 2. Então, a gente pode falar que quando a gente aumenta a pressão, o volume diminui de forma proporcional, galera. E a gente fala que esse aumento da pressão e diminuição do volume acontece de uma forma que o produto pressão por volume permanece constante. Como assim, Ricão? Olha lá. A pressão que aconteceu, eu dobrei. Então, tá aqui. Pressão, eu dobrei. E o volume? O volume dividiu por 2. Você não concorda que P vezes V é a mesma coisa que 2P vezes V sobre 2? Porque eu vou cortar esses doisinhos aqui. Então, a gente fala que isso é uma constante, né? Então, a temperatura constante, o volume, ele é inversamente proporcional à pressão. O que olha que a gente acontece? Vamos ver um exemplo aí de gráfico. Você tem um volume aqui de 12 centímetros cúbicos a uma pressão de 100 kPa. Tá bom. Eu dobro a pressão. Quando eu dobrei a pressão, ou seja, fui para 200, olha o que aconteceu com o volume. Ele diminuiu, né? Por 2 também. Ó, 12 foi para 6, diminuiu por 2, enquanto que aqui aumentou por 2. Ou seja, inversamente proporcional, tá? Então, olha o que a gente pode falar. A gente chega nessa formulinha aqui. Pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Ah, como assim, Ricão? Vamos lá. 100 vezes 12, ó, pressão inicial, 100. Volume inicial, 12. 100 vezes 12, quanto que dá? 1.200. Beleza. Agora, 200, aqui ó, aumentei por 2. 200 vezes 6 também vai dar 1.200. Então, olha lá, pressão inicial vezes volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final, isso numa transformação isotérmica, onde a temperatura não vai se alterar, vai permanecer constante, tá bom? Vamos para uma próxima transformação isobárica, é a lei de Gay-Lussac. Olha o que ele fez, esse cara. Pegou lá o volume e uma temperatura, só que agora ele manteve a pressão constante, beleza? E ele dobrou o volume. Quando ele dobrou o volume, ó, estava aqui, né? Ele dobrou o volume. E ele manteve essa mesma pressão constante, ele percebeu que a temperatura também dobrou. Então, a gente pode falar que quando você aumenta a temperatura, o volume aumenta proporcionalmente. Então, olha o que aconteceu. A gente pode falar que V sobre T é uma constante agora. Como assim, Ricão? Vamos lá. Ó, se eu dobrei o volume, a minha temperatura também dobrou. Então, o V sobre T é igual aqui 2V sobre 2T, porque esse 2 a gente vai cortar, perfeito? Então, a gente pode falar que a pressão constante, o volume ocupado pelo gás, é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin. Se você botar em Celsius, você vai errar, beleza? Então, olha aqui. Por exemplo, esse gráfico de temperatura por volume. A pressão constante, né? Isobárica. Olha lá. 100 de temperatura, Kelvin,
e a gente tinha 3 aqui centímetros cúbicos, portanto, 3 vezes 100, 300. Dobrei a temperatura, foi para 200. Dobrei também aqui o quê? A nossa querida, nosso volume, certo? Nosso volume, certo? Então, olha o que vai acontecer. 6... Então, olha aqui graficamente falando uma transformação isobárica, pressão constante. Ó, 3 é o nosso volume, 100 é a nossa temperatura. 3 sobre 100 é a mesma coisa que 6 sobre 200, que é a mesma coisa que 9 sobre 300, e é a mesma coisa que 12 sobre 400. Se você fizer essas continhas, sempre vai dar um mesmo valor, porque V sobre T é constante. Então, observa comigo. O volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Isso para uma transformação isobárica, onde a pressão vai ser constante, né? Lembrando por quê? Olha lá, se você dobra o volume, você dobra também a temperatura, beleza? Então, a gente vê que isso é uma constante, galerinha. Olha lá. E a última que a gente vai falar é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Em alguns casos, eles chamam até de isométrica, onde o volume agora vai ser constante. Essa é a lei de Charles. Olha o que acontece. Pegou uma pressão, uma temperatura e um volume. Manteve o volume constante e olha o que ele fez. Ele dobrou a pressão. Perceba que a pressão ele está colocando como se fossem pezinhos aqui em cima. Olha, ele dobrou a pressão. Quando ele fez isso a um volume constante, olha o que ele observou. A temperatura dobrou também. Então, ele observou que tem um aumento da temperatura quando você tinha um aumento na pressão. E isso era diretamente proporcional. Então, olha lá, ele falou de novo que P agora sobre T, numa transformação isovolumétrica, era constante. Como assim? Em um volume constante, a pressão de um sistema é diretamente proporcional à sua temperatura de novo, em Kelvin. Então, olha lá, se eu dobrei a pressão, dobrou também a temperatura, então a gente vai cortar 2 com 2, né? A gente vai falar então que P sobre T é igual a 2P sobre 2T, porque a gente vai cortar aqueles doisinhos ali. Não entendi? Então olha aqui comigo, ó. Pressão inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Por que isso acontece? Porque é diretamente proporcional. Aumentou a pressão, a temperatura vai aumentar proporcionalmente. Isso se o volume for constante, beleza? Então essa é a terceira que a gente fala transformação gasosa. Lembrando, então, um resumão para você. Se for uma transformação isotérmica, o volume vai mudar, a pressão vai mudar, mas a temperatura é constante. Como fica a formulinha? P vezes V tem que dar uma constante. Então, pressão inicial vezes volume inicial tem que ser igual a pressão final vezes o volume final. Se for uma transformação isobárica, agora o volume vai variar e a temperatura vai variar. A pressão vai ser constante, é a lei de Gay-Lussac, né? Então, o volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual ao volume final pela temperatura final. E, por fim, uma isovolumétrica, onde agora o volume é constante, a pressão e a temperatura vão variar, beleza? A lei de Charles, vamos lá? Pressão por temperatura é uma constante. Pressão inicial pela temperatura inicial tem que ser igual à pressão final pela temperatura final. Isso aqui é um resuminho do que a gente falou, mas eu vou te mostrar uma forma agora que você não vai ter que decorar nada disso, beleza? Vou te mostrar já já. Olha aqui, na equação geral dos gases é o que a gente vai terminar aqui falando hoje. Numa equação geral dos gases, a gente vai supor que todas as variáveis vão mudar. Mas a gente pode utilizar essa formulinha que eu vou botar na tela para vocês, para lembrar dessas outras três aqui, uma isotérmica, uma isobárica e uma isovolumétrica. Então, só para a gente lembrar, ó, a gente colocou numa mesma fórmula todas as transformações. E transformação isotérmica, aqui em azul, é P vezes V. Uma transformação isobárica, a gente vai falar que é V sobre T. Uma transformação isocórica, a gente vai falar que é P sobre T. Tá, Ricão? Tá meio estranho. Calma aí. A gente chega na nossa famosa frase aí do Pivot-Povotó, lembra disso? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Essa formulinha aqui você vai utilizar para tudo. Até quando alguém for constante, perfeito. Primeiro, se todo mundo mudar, se a pressão mudar, se o volume mudar e se a temperatura mudar, a gente vai utilizar a equação geral dos gases, porque tudo está variando, então a gente joga tudo nessa fórmula e tem que dar uma constante isso, beleza? A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial
tem que dar igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Isso é obrigatoriamente certo, tem que dar certo, beleza? Só que eu posso utilizar isso daqui, só para a gente falar, em relação numa forma de gráfico. Olha comigo, perceba comigo aqui que eu fiz uma transformação saindo de A indo para B, beleza? Olha o que acontece. A transformaçãozinha de A, perceba comigo, PA foi para PB, pressão mudou. O volume era VA, foi para VB, também mudou. E a temperatura, que aqui a nossa retinha azul era TA, foi para a retinha rosa, que é TB, também mudou, certo? Então a gente pode falar aqui que PA, um exemplo, né? Vezes VA dividido por TA tem que ser igual a PB vezes VB dividido por TB, beleza? Lembrando que, vou até voltar isso aqui para a gente ver uma coisinha, graficamente falando, galera, perceba comigo, numa transformação isocórica a gente tem uma reta, ou seja, numa transformação onde o volume é constante, a gente tem uma reta, beleza? Numa transformação aqui, onde a pressão é constante, no caso da isobárica, a gente também tem uma reta, tá? A única que a gente vai ter aqui uma hipérbole, aí falando, né, é na isotérmica. É a única onde a gente vai ter uma hipérbole, é na isotérmica. Então, se cai um gráfico de uma hipérbole, certeza absoluta que é isotérmica. Agora, se cai um gráfico com uma reta, a gente tem que ver os eixos, né? Se você não tiver no seu eixo a pressão, porque ó, tem o volume e tem a temperatura, significa que a pressão é constante, aí ela é isobárica. Agora, se você não tiver, por exemplo, no seu eixo, aqui, o volume, então ó, eu tenho pressão, tenho temperatura, não tenho volume, é porque essa reta representa um volume constante, uma isovolumétrica, tudo bem? Então perceba comigo aqui que essas curvinhas aqui são hipérboles, né? Porque representam temperatura. Se a gente pegasse, por exemplo, qualquer ponto nessa reta azul, a gente tem a mesma temperatura. Qualquer ponto nessa reta aqui, nessa curva, perdão, rosa, a gente tem uma mesma temperatura, tudo bem? Então isso aqui é um gráfico onde tudo está mudando, onde eu estou mudando a pressão, ó, de PA para PB, eu estou mudando o volume de VA para VB, eu estou mudando a temperatura de TA aqui para TB, tudo bem? E aí a gente só substitui os valores na fórmula, beleza? E aqui, uma coisinha que a gente pode falar em relação às condições específicas de temperatura e pressão. Às vezes o cara não vai te falar assim, ó, a pressão era tanto, o volume era tanto e a temperatura era tanto. Ele vai te falar assim, ó, considere um gás na CNTP. Galera, falou que considere um gás na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, você obrigatoriamente tem que saber que a pressão é 1 atm e que a temperatura é 0 graus Celsius, transformando 273 Kelvin. Se ele te fala, considere a temperatura ambiente, CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, a pressão continua 1 atm, só que agora a temperatura é 25 graus Celsius, que é ambiente. Se a gente transformar mais 273, a gente vai achar 298 Kelvin, beleza? É legal você lembrar disso daqui. Condições normais, pressão 1 atm, temperatura 273 Kelvin. Condições ambientes, né, de temperatura e pressão, a pressão ainda fica 1 atm, só que agora a temperatura vai para 298 Kelvin, beleza? É legal você saber. E aqui está um resuminho para você. Se você tem uma mudança de todas as variáveis, você usa essa formulinha da equação geral. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Beleza. Se a temperatura for constante, tira da sua fórmula a temperatura. Olha lá, se você tirar da fórmula a temperatura, a gente chega lá na nossa transformação isotérmica, lembra? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Ah, então vamos ver se funciona para todos. Pega a equação geral. O que está constante agora? O volume. Tira o volume da fórmula. Vai ficar pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final pela temperatura final. E se a pressão for constante? Tira a pressão da fórmula da equação geral dos gases. Volume inicial pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. Então, tudo aquilo que eu te falei, você não tem que decorar, galera. Se você entender essa equação geral dos gases aqui, o que você pode fazer? Tira o que está constante. Se nada estiver constante, você vai substituir o valor de todo mundo aqui. Agora, se você tiver a temperatura constante, tira a temperatura da fórmula. Você chega na equação da isotérmica. Se você vê que o volume é constante, tira o volume da fórmula. Você percebe agora que você chegou na mesma fórmula da isovolumétrica. E se a pressão for constante, o que você faz? Tira a pressão da fórmula. Você chegou na mesma transformação isobárica. Beleza, galerinha? Isso é o que a gente tinha que falar para vocês hoje. Lembrando que
é muito importante que você leia pelo menos um desses livros aqui que eu coloquei sobre essas páginas, né? O Feltri 1, 278 a 287, ou Tito e Canto 1, da 309 a 328. É muito legal que você dê uma olhada nessas páginas, tá? E aqui tá os exercícios para você no Drive, que eu vou botar uma listinha de exercícios, onde a gente só vai estar trabalhando até a equação geral dos gases. Com essas formulinhas todas que a gente tem aqui na lousa, né, no slide, no caso, você consegue resolver todos os exercícios, beleza? E lembrando também que se você quiser saber um pouco mais sobre como o Torricelli chegou ali em 760 milímetros de mercúrio, tá aqui no Tito e Canto, vale a pena você dar uma lida, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Um bom estudo, lembrando que as redes sociais estão abertas aí para qualquer dúvida, fechou? Beijão, tchau, tchau.